E aí, seja muito bem-vindo. Essa aula aqui a gente vai falar sobre os status de qualificação e eu quero te mostrar algumas coisas para que você use o máximo da ferramenta de qualificação. A gente vai então desvendar várias coisas aqui que pode estar aí impedindo de você ter um resultado melhor com essa qualificação que chega até os líderes, beleza? Então, aqui eu vou te mostrar algumas coisas que não tem muito a ver, não tem diretamente a ver com a ferramenta, é mais uma forma de você se organizar, de como você precisa, estar aí de acordo com a sua igreja, para que você consiga implantar no sistema, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar aqui sobre os status, primeira coisa, tá? Então é o seguinte, qual é o processo, isso aqui você precisa ter claro na sua igreja. Qual o processo do visitante até ele ser membro ou estar maduro espiritualmente? Cada igreja vai ter um processo, né? Na sua igreja pode ser que você não queira gerenciar até ele se tornar membro, até ele se tornar maduro, até ele ser voluntário, enfim, você vai definir isso na sua igreja. Os status que vêm aqui normalmente não são status que te ajudam nesse processo aqui. Eles são status básicos, onde você não consegue ter dados melhores de como anda a qualificação do líder. Então, você precisa estruturar esses status aqui de acordo com a sua situação, a situação da sua igreja. Por isso que a qualificação, muitos se perdem na qualificação, porque a qualificação acaba sendo básica, o modelo que vem. É preciso que você se aprofunde e você busque o processo que o visitante faz na sua igreja. Você precisa ter isso de forma clara. A maioria das igrejas, às vezes, até sabe como funciona de forma prática, mas não tem isso digitalizado, não tem isso de forma clara para o visitante, para o líder, para que todos saibam qual é o próximo passo desse visitante. Ele chegou até aqui, agora ele precisa ir para lá, agora ele está nesse status, agora ele precisa ir para o outro status. Qual é o status seguinte desse visitante, dessa semente, beleza? Dentro disso daqui, eu quero falar algumas coisas que podem clarear a sua mente aí, tá? Existem dois caminhos que todo visitante ou toda semente que chegar na sua igreja, ele vai fazer. Esses dois caminhos é certo. Existem apenas esses dois caminhos. O primeiro, então, não quer ajuda e não tem interesse em caminhar com a igreja. Então, as pessoas que não quer ajuda e não quer caminhar com a igreja, você vai tratar de uma forma, a gente vai falar disso. A pessoa que ela quer ajuda, aceitou Jesus e quer caminhar com a igreja, você vai definir outros processos para ela. Beleza? E aí, então, quem não quer ajuda, o que geralmente você pode fazer? Eu estou dando dica aqui, tá? Isso aí você vai se organizar de acordo com a sua igreja. Então, você pode fazer, por exemplo, vamos fazer um monitoramento dessa pessoa, né? Para saber realmente como que tá, se daqui a, sei lá, um tempo ela muda de ideia, né? Agora ela não quer ajuda, mas vamos monitorar ela. De 3 em 3 meses, vamos fazer alguns convites para ela, por exemplo, convidar ela para vir no culto, convidar ela para algum momento especial, para uma célula, um grupo, enfim. E também fazer uma visita, talvez inesperada, né? Para essa pessoa, mandar uma mensagem, ligar para ela, saber onde ela está, enfim, se enturmar com essa pessoa e talvez depois de um tempo ela queira ajuda. Mas não tem muito o que fazer, né? Então, se ela fala que não quer ajuda, basicamente no aplicativo, inclusive, a gente arquiva ela, né? Ela não quer mais ajuda, a gente vai arquivar. Então, é esse status aqui que a gente marca quando a pessoa não quer ajuda, não quer ser cuidada aí. Se ela quer ajuda, se ela quer ser cuidada, ela entra no status de qualificação, que basicamente é todos os outros status. Então, quando ela não quer ajuda, a gente arquiva. Quando ela, quer ajuda, quer ser acompanhada, ela entra nesse processo desses status aqui. E o que é esses processos? O que você precisa entender? Mas antes de eu te mostrar isso de forma prática, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Eu posso te ajudar. Posso te ajudar é o quê? A gente tem, se você não tem esse processo que eu falei aqui em cima, para você de forma clara, Rubens, a gente não sabe como que faz, a gente não tem isso digitalizado, a gente não sabe como organizar isso na nossa igreja, Então, o que eu te indico, tá? Tem igrejas que têm esse processo pronto, até mesmo de forma, vamos dizer assim, mental, não tem isso escrito em lugar nenhum, mas tem isso claro, olha, o processo do visitante é esse aqui, até ele se tornar membro. Se você não tem nem isso de forma, vamos dizer assim, mental aí, na sua igreja, ou se você não tem nem noção de como organizar esse processo para que você consiga ter um resultado melhor usando tanto sementeira ou mesmo não usando
utilizando diretamente o cemitério, porque isso daqui não envolve somente a ferramenta, mas envolve também a organização da igreja, a gente tem uma consultoria que pode te ajudar nisso, tá? Então, essa consultoria, o que a gente vai fazer? A gente vai entender a cultura da sua igreja, entender, né, onde você está implantado, como é que funciona a sua região, os seus líderes, entender toda essa cultura. A gente vai mapear junto com você e digitalizar os processos do visitante até ele se tornar membro maduro na igreja e do membro ou voluntário aí até ele se tornar voluntário, líder na igreja, tá bom? Então é isso. A gente também vai traçar as estratégias para reter esses visitantes. Ao longo do processo, a gente vai mapeando e digitalizando isso com vocês e também vai identificando estratégias e possibilidades que vocês podem ter aí para reter melhor os visitantes que chegam na igreja de vocês, beleza? Então essa é a nossa consultoria. Se você quer saber mais, entre em contato com o suporte, tá? E tire suas dúvidas lá que a gente marca uma consultoria para ajudar você nesse processo, a definir esse processo e colocar ele aqui dentro do Sementeira, beleza? Mas, mesmo que você tenha isso detalhado, mesmo que você ou não tenha, né, eu vou dar aqui algumas dicas para você utilizar aí, tá bom? Então, eu criei aqui um processo de qualificação. Basicamente, aqui, pode ser que não se enquadre na sua igreja, na verdade, eu acredito que talvez não se encaixe aí na maioria das igrejas, mas é um processo básico só para você entender. O objetivo aqui é você entender esse processo. Vamos lá. Então, todo mundo que chega e é cadastrado no Sementeira, ele fica com o status novo. Eu vou sempre mudar aqui de página para página para você entender. Então, depois que ele fica com o status novo, ele vem ele vai aqui no nosso caso para visitou 2 vezes. Então ele visitou a igreja uma vez, depois ele vai visitar a segunda vez. Se ele visitou a segunda vez, a gente vai fazer um convite para ele do culto de boas-vindas. Esse culto de boas-vindas acontece, sei lá, de 15 em 15 dias na igreja. Estou dando um exemplo, tá? De 15 em 15 dias. E depois, nesse culto de boas-vindas, que acontece de 15 em 15 dias, só para quem visitou a igreja e quer conhecer os pastores, quer conhecer a liderança, quer conhecer como é que funciona a igreja, né, a cultura e tudo mais, a gente vai fazer uma introdução da célula e dos grupos, que a igreja... Por exemplo, se a sua igreja tem grupos ou célula, tá? Tô dando esse exemplo. A gente vai fazer uma introdução para que essa pessoa seja direcionada, por exemplo, para um grupo, para um líder, né? Talvez no Sementeira até já tenha algum líder cuidando dela. Então a gente só vai dizer, olha, a sua célula, procure a pessoa que está entrando em contato com você, ela vai direcionar você para essa célula, mas a célula funciona dessa forma e tudo mais, beleza? Depois que essa pessoa aqui foi no culto de boas-vindas, ela visitar 3 vezes, por exemplo, a célula, começar a ir 3 vezes no mínimo, a gente vai chamar ela para o curso de primeiros passos, onde ela vai entender sobre a nossa fé, vai entender sobre a cultura da sua igreja, vai entender como é que é o processo inteiro, né? Que ali às vezes ela só entendeu até o culto de boas-vindas, o curso de primeiros passos, ela vai entender todo esse processo, o que a igreja acredita e tudo mais. Depois desses primeiros passos, tem o batismo, essa pessoa vai se batizar. Depois, ela vai ser apresentada, por exemplo, no culto. Depois disso, ela vai ser membro da igreja. Então, membro da célula ali, por exemplo, né? Se ela, depois que ela foi apresentada, se ela se mantém ali 3 meses, por exemplo, indo nos grupos, indo nos cultos e tudo mais, aí a gente vai levar ela então para o treinamento de voluntário, por exemplo, e aí nesse treinamento de voluntário, depois do treinamento, a gente vai integrar ela a algum time, beleza? Esse aqui é um processo básico que eu criei aqui, bem rapidinho para a gente entender. Vamos lá. No Sementeira, como que a gente coloca isso em prática então? Então vamos lá. Então, todo mundo que chegou aqui novo, a gente pode marcar ele, por exemplo, ó, visitou a segunda vez. Vamos lá, só para você entender. Aqui está o nome do status, aqui quanto tempo a gente precisa qualificar essa pessoa, 2 dias de qualificação. Ela vai receber uma qualificação depois de 2 dias de ter cadastrado essa pessoa aqui. Então, quais, aqui ó, sequência, status de sequência. O que é status de sequência? É os status que o líder pode ver depois que essa semente está marcada como novo. Então, se a semente está marcada como novo, eu escolho aqui os status que esse líder vai ver. Por exemplo, se ele é um visitante, eu posso marcar aqui que ele aceitou Jesus, eu posso marcar aqui ó, que ele só quis conversar, eu posso marcar que ele não atende, eu posso marcar que eu estou conversando com ele, eu posso marcar que ele quer uma visita, eu posso marcar que ele visitou a célula, posso marcar também que
não posso esquecer do próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? Visitou a segunda vez. Então, eu tenho que marcar o visitou a segunda vez aqui também. Então, ele pode marcar. E o meu líder sabe que o próximo passo de quem está no status novo é visitou a segunda vez. Ou ele visitou a segunda vez o culto, ou ele visitou uma célula também. Ele pode visitar uma célula, né? Ou ele vai ser aqui, ó, ele não atende, eu estou conversando com ele, mas ele não quer nada com nada, tá? Então, eu vou dar o exemplo aqui, ó. Se ele não atender, vou salvar os status aqui, configurei ali. Se ele não atender, eu venho aqui, ó, e eu posso arquivar esse contato, ó. Posso marcar não atende de novo, posso marcar conversando, né? Posso marcar que ele quer uma visita, que ele visitou, que ele foi a segunda vez, né? Então, posso marcar que ele foi a segunda vez e que ele também, Cadê? Visitou a célula. Visitou a célula aqui, ó. Beleza? Salvei. Beleza. Então, quando chegar uma semente, esse líder ele vai poder marcar, por exemplo, que essa pessoa visitou a segunda vez o culto, ou pode marcar que não atende. Se marcar que não atende, vai aparecer esses status aqui. Inclusive aqui ele pode arquivar. Aqui, ó, no primeiro ele não pode arquivar, ó, tá vendo? Ele não pode arquivar. Mas se ele marcar como não atende, ele pode arquivar. Beleza? Aí vamos lá. Seguindo então, depois que ele visitou a segunda vez, o que acontece? Vamos lá. Depois que ele visitou a segunda vez, ele é convidado para o culto de boas-vindas. Então aqui, ó, eu coloco que visitou a segunda vez, o que eu coloco? Culto de boas-vindas. Cadê o culto de boas-vindas? Foi no culto de boas-vindas, por exemplo. Então aqui, ó, eu posso marcar isso. Ou ele não atende, ele não quer, mesma coisa, os mesmos status aqui, tá? Então se ele foi no culto de boas-vindas, o que vai acontecer depois que ele foi no culto de boas-vindas? Vamos achar aqui, ó, foi no culto de boas-vindas. O que vai acontecer depois que ele foi no culto de boas-vindas? Introdução à célula. Ele precisa visitar a célula 3 vezes. Então aqui eu vou colocar status direcionados para a célula. Então visitou a célula 3 vezes, por exemplo. Posso colocar aqui também, ó. Deixa eu ver se tem algum outro de célula aqui. Não, né? Posso colocar não atende, posso colocar conversando, por exemplo, conversando já tá. Iniciou, visitou a segunda vez, beleza. Beleza, então aqui tá ok. Posso colocar aceitou Jesus, por exemplo, né? Ele pode aceitar Jesus na célula, pode acontecer. Beleza. Depois disso, ele vai para o curso de primeiros passos. Então, ó, se ele visitou a célula 3 vezes, né? E aí, ó, uma coisa que é importante, ó, tá vendo os dias? Os dias estão, ó, quando ele cadastrar 2 dias, né? Depois de 2 dias, se ele marcar que visitou a segunda vez, eu quero 10 dias para me convidar ele para o culto de boas-vindas. Depois do culto de boas-vindas, 15 dias para ver se ele foi na célula, se ele está visitando a célula. Então, os dias também fazem parte, tá? Então, a gente parou aqui no visitou a célula. Isso, iniciou o curso. Eu já marquei aqui, iniciou o curso. Então, se ele visitou a célula 3 vezes, né, ele vai iniciar o curso de primeiros passos. Eu coloquei aqui o curso PP, né? Iniciou o curso PP, primeiros passos. Então, eu coloquei 45 dias. Vamos supor que o curso dure 45 dias, né? Ali. Então, depois que ele iniciou o curso, o que aconteceu? Ele concluiu o curso, ele quer uma visita, ele é membro da célula, ele não atende, ele vai ser arquivado. Então, vamos lá. Iniciou, ele vai para concluir o curso. Então, se ele concluir o curso, qual que é o próximo passo que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai para o batismo. Ah, Rubens, ele já é batizado. Ele vai para o culto de apresentação. Então, ó, aqui, ó, pronto para o batismo, por exemplo. Pronto para apresentar. Posso colocar. Beleza. Ok, salvei. Aí depois ele pode se tornar membro. Então, aqui, ó, pronto para batismo. Pronto para batismo. Pronto para apresentar. Tá aqui, beleza? E também, ó, pronto para batismo. Depois ele vai para pronto para apresentar. Depois do pronto para apresentar, ele é membro da célula. É isso aqui, ó, tá vendo? Membro da célula. Então aqui eu posso colocar, não, tá vendo que todos ele tem não atende? Porque se no meio do caminho ele não atender, né, ele vem para esse status aqui e o líder pode arquivar. Tá vendo? Então isso é muito importante. Aí, ó, vamos lá. Então a gente parou aqui no membro da célula, depois treinamento de voluntário. Então se ele é membro da célula, o que acontece com ele depois? Treinamento de voluntário. Então eu posso marcar aqui, ó, que ele vai para o treinamento de voluntário.
Depois do treinamento voluntário, integração do time. Eu acho que não tem esse estado de integração do time aqui, acho que eu não coloquei. Mas deu para você entender o processo aqui. É dessa forma que você precisa estruturar os status de qualificação. Você percebe que isso é mais estratégico? Porque agora no Kanban eu posso ir lá e verificar todo mundo, por exemplo, que está pronto, né? Todo mundo que está pronto para ir para o culto de boas-vindas e mandar uma mensagem em massa para todo mundo, né? Então, por exemplo, todo mundo que visitou a segunda vez ou visitou alguma vez a igreja, todo mundo que está no status de visitou a segunda vez ou no status novo, pode ir no culto de boas-vindas, por exemplo, né? Todo mundo que foi no culto de boas-vindas pode ir para uma célula. Todo mundo que iniciou o curso de primeiros passos, por exemplo, e às vezes ele parou, né? Iniciou o curso de primeiros passos aqui e parou, eu posso fazer uma segunda chamada para essa pessoa, né? Então, percebe quanto mais estratégico é quando a gente adiciona o status, né, da forma correta, de acordo com o processo que tem na sua igreja. Essa aula aqui é isso. Se você quer ajuda para entender melhor esses status de qualificação, para conseguir colocar na sua igreja, criar esses status, como eu falei aqui, né, na consultoria, entender a cultura da sua igreja, mapear e digitalizar o processo e traçar estratégias para reter visitantes, entre em contato com o nosso suporte, que a gente vai ajudar vocês aí, tá bom? Então é isso, espero que aqui tenha ajudado você a definir melhor aí os status de qualificação. Deus abençoe e até o próximo vídeo.